Alô, você que está inscrito no canal História Agora do Prof. Gil Silva. Nossa aula de hoje é especial, o temazinho que a galera pede muito, que é a República Oligárquica. Como é um assunto muito grande, a gente vai fragmentar essa aula, beleza? Para hoje, nós vamos aprender de maneira clara, bem objetiva e direta o sistema político da República Oligárquica, a República das Oligarquias, que você também pode chamar de a República dos Coronéis. Lembrando que isso aqui está inserido dentro da chamada Primeira República ou República Velha, beleza? Então, só para deixar bem claro para você, República Oligárquica é uma temática da República Velha ou Primeira República, ok? Lembre-se daquela divisãozinha bem clássica, né? República da Espada, que já tem um videozinho aí no nosso canal, é só você olhar lá, a Constituição de 1891 e a crise do encilhamento. E para hoje, nós vamos entender o que foi a política dos governadores, a política do café com leite e o coronelismo. Acompanha aqui, beleza? Meu povo, olha só, política dos governadores, que você também pode chamar de política dos estados, tanto faz, beleza? O que foi isso aqui? Uma troca de favores entre o presidente da República e os governadores dos estados. Qual era a ideia? Os governadores deveriam indicar os deputados que fossem apoiar o presidente da República. Em troca disso, os governadores recebiam verbas do governo federal. Olha aqui o nosso esquema bem legalzinho que eu trouxe para vocês. Vocês sabem muito bem que dentro do jogo político, o presidente, em qualquer contexto histórico, ele precisa de apoio dos deputados, que é o nosso poder legislativo. Por quê? Os projetos do presidente, eles só andam para frente se tiverem a aprovação dos deputados. Por isso que o presidente fazia esse acordo. Então ele chegava para os governadores e dizia: ei, governadores, nas próximas eleições para deputado, vocês vão indicar deputados que me apoiem. Então o presidente tem agora os seus projetos aprovados, e em troca disso, os governadores recebiam verbas do governo federal. Vocês estão percebendo que isso aqui é um esquema fraudulento? Lembrando que a gente está falando do início ali, né, do século XX. Não existiam os órgãos de fiscalização como existe hoje. Então a fraude aqui, ela era generalizada. Só que tem um detalhe. Qual era o papel do governador? Apenas indicar os deputados que fossem apoiar o presidente da República. Mas quem vota é a população. Aí é que entra em cena uma figura também muito importante desse arranjo político, que é o coronel. Porque o coronel, por meio do voto de cabresto, forçava a população a votar nos deputados indicados pelos governadores. E assim se estruturava esse esquema conhecido como política dos governadores ou política dos estados, que começou com o presidente Campos Salles, beleza? Representando aí o domínio das oligarquias. Só para reforçar a ideia, o presidente ele precisava de apoio político, dos deputados principalmente, então ele fazia um acordo com os governadores, no qual os governadores deveriam indicar os deputados que fossem apoiar o presidente. Esses deputados, ganhando as eleições, apoiavam o presidente e o presidente enviava verbas do governo federal para os governadores. O coronel entrava em cena, forçando a população a votar nos deputados indicados pelos governadores. Só que tem um detalhe importante, que aqui é a nossa OBS. Nem sempre o presidente conseguia fazer esse acordo com todos os governadores, porque dentro do jogo político, naturalmente, existem deputados e governadores que são da oposição. Então, esses opositores indicavam deputados que não apoiavam os projetos do presidente. Aí é que entrava em cena a cereja do bolo da corrupção brasileira desse momento, que era a chamada Comissão Verificadora de Poderes. Como funcionava isso? Todo deputado, nesse contexto, quando ele ia se candidatar, ele precisava ter a sua candidatura aprovada pela Comissão Verificadora de Poderes. Então, vamos supor que eu vou ser deputado. Eu chegava na comissão: ei, eu quero ser deputado. O cara, deixa eu ver aqui seus documentos. Aí dizia: Gil faz parte do esquema. Então, essa comissão aprovava a minha candidatura. Vamos pegar o lado contrário. Eu sou um deputado de oposição. Aí eu chegava: ei, vamos me candidatar para ser deputado. Aí eles olhavam: eita, Gil não faz parte do esquema. Então, eles inventavam qualquer tipo de irregularidade e dizia: você não pode participar das eleições. Eu era impedido de me candidatar. Esse impedimento da candidatura era chamado de degola. Então perceba que isso aqui é um termo metafórico. Não é que o cara fosse degolado literalmente. Ele era impedido de se candidatar. Já isso é corrupção? Era. Isso aqui era o nosso sistema político fraudulento da República das Oligarquias. Ficou clara a ideia? Vamos agora para a política do café com leite. Isso aqui é muito conhecido, né? Quando a gente fala de café, fazemos alusão à oligarquia paulista, São Paulo, e o leite, né? Tá ligado aqui ao gado, muito forte com Minas Gerais. Lembrando que
Minas Gerais também era muito forte na produção e exportação de café, ok? Então, como essas duas oligarquias, elas dominavam o nosso cenário político e econômico, elas fizeram um acordo chamado de política do café com leite. Qual era a ideia? Essas duas oligarquias ficavam se alternando na indicação do presidente da República. Então, em uma candidatura, quem indicava o candidato era São Paulo e Minas Gerais apoiava. Na outra candidatura para presidente, quem indicava o candidato era Minas Gerais e São Paulo apoiava esse candidato mineiro. Dessa forma, essas duas oligarquias ficavam se alternando na indicação do presidente da República. Como elas eram extremamente poderosas e nosso sistema político eleitoral era fraudulento, então quase sempre estava na presença do Brasil ou um presidente representando a oligarquia paulista ou a oligarquia mineira. Esse era o esquema da política do café com leite. E não esqueçam, o controle das oligarquias. Gil, o que significa oligarquia? Simples, ó. Governo de poucos. Esses poucos representam uma elite política e econômica. Gil, só tem essas duas oligarquias no Brasil? Não. São Paulo e Minas Gerais eram as dominantes, mas praticamente em todos os estados da federação existiam seus grupos oligárquicos. Então você tem a oligarquia do Rio de Janeiro, você tem as oligarquias do Rio Grande do Sul, mas como essas duas eram dominantes, fizeram esse acordo político, esse arranjo político para ficarem se alternando no poder, beleza? Vamos agora, galera, para o coronelismo. Quando fala em coronelismo, você lembra logo de quê? O voto de Cabresto, fica logo na sua mente, né? Vamos pegar aqui a ideia. O que era o coronel? O coronel, então tá aqui o Lzinho, o coronel, ele era o quê? Um latifundiário. Se ele era um latifundiário, ele está ligado ao espaço rural, beleza? Não está ligado ao espaço urbano, não está ligado às cidades, mas sim ao interior. E a grande força do coronel era a força das armas. Como assim, Gil? A força do coronel era a força das armas. A gente sabe da ideia do voto de Cabresto, né? Que era o coronel forçar a população a votar nos candidatos que ele queria. O grande poder de persuasão do coronel não era a sua força econômica, mas sim a sua força das armas. Imagina a situação. Se liga aí, produção. Chega o coronel e faz: ei, fulaninho, voto no candidato. Aí ele faz: voto não. Aí o cara joga a terra em você, aí você vai e vota. Não. O que era que acontecia? Não vota. Aí o cara chegava com a arma. Vai votar não? Ah, o voto era brincadeira, é guerra minha, agora eu vou votar. Então percebe que a grande força dele era a força das armas. Por mais que ele tivesse os atributos econômicos, por mais que ele tivesse a força econômica do latifúndio, o grande poder de persuasão dele é o quê? A violência das armas. Nunca esqueça disso, beleza? E nós temos ainda as práticas clientelistas. Não esqueça desse termo. Quando se fala em clientelismo, são práticas de favorecimento. Então, o coronel, ele favorecia a população local, o seu curral eleitoral. E o coronel, ele dava dinheiro para a população. O delegado de polícia era indicação do coronel. A diretora da escola era indicação do coronel. A secretária da educação era indicação do coronel. Então, essas práticas de favorecimento nós chamamos de clientelismo. Ele fazia isso por bondade? Não. Ele queria algo em troca. Era o quê? O voto. Aí, se essa população não votasse no candidato coronel por meio dessas práticas clientelistas, ele atuava com violência. Daí a força das armas. Isso estruturando o quê? O chamado voto de Cabresto. Não esqueça disso, beleza? Pois é isso, galera. Espero que tenha gostado. Já sabe, né? Se inscreve no nosso canal, curte, compartilha e comenta. Aguardo você no nosso próximo vídeo. Valeu!